Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e do cientista político Malco Camargos. Você, ouvinte Itatiaia, pode opinar também pelo canal da Itatiaia no YouTube. Se inscreva lá, ative as notificações e interaja com a gente. Também pelo WhatsApp, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Assim como também no YouTube. Empresários, acadêmicos e advogados mineiros lançam um manifesto a favor da democracia e com duras críticas aos três poderes. Governadores se reúnem nesta manhã com o presidente do Senado para discutir a crise política. Sobre esse manifesto, vamos ouvir aqui no Conversa de Redação o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, José Anchieta da Silva, que capitaneou este manifesto. Vamos ouvir. Poder Executivo, não se pode misturar fuzil com feijão. Não se pode, a título de mandatário da República, todos os dias fazer um discurso que começa com a palavra democracia, termina com a palavra democracia, mas de conteúdo essencialmente antidemocrático. Vamos ao Poder Judiciário. A Suprema Corte decidiu, num curtíssimo espaço de próximo de ano e meio de distância, decidiu que se pode prender com julgamento em segundo grau. A mesma Corte decidiu que não se pode prender com julgamento em segundo grau. Sobre o poder legislativo, povo ou centrão? Dura escolha. Não se decide em prol do povo, se decide em prol, se legisla em prol de interesses, sabe-se lá quais. É preciso reformar as instituições. O primeiro passo há de ser respeitá-lo. Respeitando as instituições é que teremos autoridade para impor a elas rumos e caminhos novos. E eu já pergunto para o cientista político Malco Camargos, vai surtir efeito esse manifesto de empresários, acadêmicos e advogados? E essa reunião de governadores hoje para discutir a crise, pode surtir algum efeito, Malco Camargos? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Rita, Júnior, Eduardo, bom dia, ouvintes da Itatiaia. Bom, esse manifesto é diferente do que foi soltado ontem pela FIENG, né? Ele fala dos três poderes. E uma outra coisa importante, que é um manifesto vindo da sociedade civil, ou seja, as pessoas preocupadas com o que está acontecendo no país. E o tema dele é certeiro. Ele está preocupado com o que acontece no executivo, no legislativo e no judiciário. Ou seja, uma análise ampla que coloca a responsabilidade por aqueles que deveriam cuidar de nós neste momento, que estão muito mais preocupados com os conflitos internos entre eles e também pelo seu próprio espaço de poder. Neste cenário, o manifesto joga uma luz em relação ao que é necessário para fazer no Brasil atualmente. E o Zema está em Brasília hoje em busca dessa união. Isto é muito importante, mas infelizmente, para que isso surta efeito, é necessário uma compreensão das autoridades, é necessário o ouvido da autoridade, e isso tem sido muito pouco feito por elas neste momento. E você, Eduardo Costa, acredita que pode surtir efeito essa reunião e esse manifesto? Bom dia para você. Meu querido, bom dia para todo mundo. Estava aqui pensando, eu não sei mais o que eu falo, então eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou lembrar Papai do Céu, Montesquieu e um brasileiro que conhece a alma do povo. Papai do Céu, na sua sabedoria inquestionável, na sua bondade divina, Eustáquio, ele poderia ter nos feito todos iguais. Mas ele optou por dar uma digital para cada um de nós, porque ele queria que a gente exercesse a sociabilidade, que a gente gostasse um do outro e convivesse um com o outro. Então ele ensinou isso. Sejam diferentes, mas busquem o consenso, o entendimento e vivam bem. Montesquieu, que não tinha competência de Papai do Céu, mas era muito mais sábio do que eu, descobrindo isso, criou a teoria tripartite. Para o governo dar certo, tem que ter o legislativo, o judiciário e o executivo, cada um cumpre sua missão, respeita o papel do outro e tem autonomia, desde que, como vale para todos nós, o limite termina onde começa o direito do outro. E por fim,
um brasileiro sábio disse que a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos. Primeiro, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Segundo, revogam-se as disposições em contrário. Então eu saúdo a atitude da FIENG ontem, da Associação Comercial hoje, do agronegócio anteontem. Estou com todos aqueles que de fato fazem o Brasil, que produzem, que geram riqueza, imposto e emprego, para essa patota de Brasília, que vive de conversa fiada, ter juízo e governar o Brasil. Então, fecho com o manifesto e peço, senhores do Supremo, do Palácio do Planalto, principalmente do Congresso Nacional, senhores, pense em quem de fato produz, porque os senhores consomem o nosso dinheiro no dia a dia. Bom, Rita Mondino, você fica animada com esse manifesto e também com essa reunião dos governadores? Eu não diria animada, né? Bom dia a todos. Bom dia. A gente fica triste pela necessidade da sociedade ter que mostrar e ter que chamar a atenção de quem nos representa, que nós não estamos nos sentindo representados. Já o diálogo dos governadores, eu acho isso extremamente positivo. Todo diálogo, ele leva a algo melhor, né? O importante é que ele ocorra. Eu conheço pessoalmente o doutor José Anchieta, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, um advogado brilhante. Trabalhei com ele na Bolsa, antigamente era Bolsa de Valores Minas, Espírito Santo, Brasília. E ele foi muito feliz, na mesma linha, né, do governador. E eu vivo falando isso aqui todo dia. O que nós estamos assistindo é um jogo de poderes. E esse jogo de poderes está sendo movido pela vaidade e pelo interesse de um poder se sobrepor ao outro. E ao acontecer isso, eles estão se sobrepondo àquilo que eles deveriam fazer, que é nos representar. É um momento no Brasil que é triste, mas é um momento muito rico e faz parte do jogo democrático. E que nós, que somos os protagonistas desse país, nós temos sim que fazer manifestos, colocar a nossa opinião, como está sendo feito. Isso mostra a insatisfação na condução dos 3 poderes, por parte da sociedade brasileira e daqueles que nos representam pelas instituições organizadas dessa sociedade. E você, João Moreira, o que pensa sobre isso? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Olha, Eustáquio, foram 4 manifestos, 3, né? O da Fiesp nem chegou a ser divulgado, mas ele acabou vazando. A Fiesp puxando para um lado político, a FIENG para o outro lado político. O agro já começou a caminhar ali pelo meio da história, né? E esse divulgado hoje no Jornal da Itatiaia, sim, me parece o mais próximo da realidade. Ou seja, os 3 poderes têm erros, executivo, judiciário, legislativo, todos precisam baixar a bola, todos precisam começar a trabalhar para que o Brasil dê certo. É basicamente isso, para que o Brasil dê certo. É praticamente isso que diz o manifesto. A única ressalva que eu faria, Eustáquio, essa questão da nova Constituição, eu sei que tem muitas pessoas que defendem, mas não é porque é novo que vai ser melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado no meio de uma polarização dessa. Pensar em nova Constituição, eu acho muito complicado. Então tem que ir com muita calma, debater bastante, conversar bastante, para ver se a gente consegue chegar num consenso. Mas a única ressalva que eu faria a esse manifesto, repito, para mim, perfeito, a única história, essa questão da defesa de uma nova Constituição, que agora eu acho um momento complicado. Repito mais uma vez, é uma questão que precisa ser muito debatida para não ficar pior do que já está. Bom, aqui pelo WhatsApp, o Rodrigo Nunes, morador da Vila Clores, região norte de Belo Horizonte, ele está dizendo que vê nesse manifesto uma elite preocupada. E ele falou que não se vê a classe trabalhadora unida manifestar contra os 3 poderes. Ô Júnior, novas regras deixam o seguro de carro mais acessível e devem impulsionar o mercado. Pois é, Eustáquio, essa questão é tão legal, essas novidades, pelo menos ao meu modo de ver e entender essa situação, porque é um mercado gigantesco, né? Um mercado que vai girar em torno de 17, 18 bilhões de reais por ano. E um dado que eu ontem lendo sobre esse assunto, eu vi e me assustou um pouco assim, 80% dos carros não tem seguro. Eu falei, como assim, gente? Ao espaço que esse mercado tem para crescer, ao espaço que ele tem para crescer, já com um valor de 17, 18, quase 20 bilhões de reais, né? Basicamente, Eustáquio, para tentar resumir para o ouvinte e informar e dizer e argumentar por que eu acho que é espetacular isso, porque antes você tinha lá nas seguradoras uma prateleira com vários produtos. Você tinha de se encaixar em alguma delas, em algum desses produtos, pegar algum desses produtos.
Talvez você pegava um produto que parecia mais com você, mas tinha alguma coisa ali que para você não interessava, mas você tinha de levar no combo. E as seguradoras espertamente faziam isso, né? Ou seja, colocava ali alguns produtos que realmente interessavam e outros que nem tanto, mas você tinha de levar tudo. Agora não, a ideia mudou, né? As seguradoras, os seguros que vão se adaptar à nossa demanda. Ou seja, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, esse aqui eu não quero. E aí soma-se isso tudo e entrega o seguro pra gente. Algumas empresas já faziam isso, né? Por meio de aplicativos, enfim, de forma mais digital, as novas startups. E agora vira uma regra quase que geral. Me pareceu espetacular essa ideia e tende, a longo prazo, é lógico que isso vai ser testado pelas seguradoras, ver o que funciona, o que não funciona, mas tende a melhorar o preço para o consumidor, então a gente tem que comemorar. Eduardo, você deu uma ideia que eu achei interessante de um seguro para a pessoa, independentemente do veículo que ela estiver dirigindo, ela está segurada para danos contra terceiros. Eustáquio, o que as seguradoras estão dizendo é que elas entenderam os novos tempos e que não dá para ser autoritárias, impositivas, como eram até recentemente. O surgimento do tal do seguro automotivo deu uma empurrada nelas. Eu que olha esse seguro automotivo de banda. Dia desses pegaram lá em Uberlândia um cidadão que tinha um seguro automotivo que só consertava carros de seus clientes com peças roubadas e recachutadas em ferro velho. Então, acho que seguro tem que ser com a seguradora. Que bom que elas entenderam. A CEMIG está entendendo que está perdendo terreno das alternativas energéticas, especialmente fotovoltaica. O que fez? Botou mais uma empresa no seu guarda-chuva que tem mais de 100. A CEMIG, sim, para oferecer ao cidadão a possibilidade dele ter uma placa de sol em cima da casa dele e descontar na conta de luz. Mesma coisa está fazendo as seguradoras. E olha, tudo deve ser feito, amigo, dentro da legalidade. Esse negócio do buzzer aí, que eu falei aqui ontem, para saber onde o buzzer vai querer ir, onde ele vai querer não ir. Hoje nós mostramos na Record uma matéria de Piracema, cidade gostosa, de 7 mil habitantes, aqui pertinho de Belo, pertinho de Passatempo. Grande passatempo. Os moradores estão sem ônibus, está. Então é isso, amigo. Entregar carta na Savassi ou em Copacabana ou na Vida Paulista, qualquer empresa privatizada dos Correios vai querer. Quem leva para a Amazônia? Transportar passageiro de Betim para Belo às 7 da manhã, todo mundo quer, mas quem vai a Piracema de madrugada? É isso. Rita, boa medida aplicar novas regras para os seguros de carro? Olha, eu enxergo isso como essa revolução trazida pela conectividade e pela tecnologia. Ela está propiciando graças a Deus, uma inversão, a liberdade do cidadão, porque nós vimos isso com a criação, por exemplo, do Pix. Nós estamos praticando isso com o Open Bank. Então está havendo uma inversão. A conectividade te permite você customizar aquilo que você quer. Então é uma tendência global. A gente é interessante, né? Porque no mundo que foi comoditizado, você, para ganhar mercado agora, você não pode tratar o cidadão como uma commodity. Você tem que customizar os desejos e os anseios de consumo do cidadão. E isso é possível, dadas as plataformas digitais. Cada um vai ali na prateleira do supermercado, seja ele qual for, financeiro, supermercado de produtos, de bens, e escolhe aquilo que melhor lhe apetece. Então, é uma tendência global, graças à conectividade e essa maior participação e decisão do cidadão sobre a sua pauta de consumos. E eu quero aproveitar para fazer um gancho. E é isso que vai mudar a política no Brasil. A representatividade tem que ser participativa. E o político que não entender isso, e essas oligarquias políticas que não entenderem isso, vão desaparecer. O Eduardo citou a questão da buzzer aí, do projeto de lei aprovado na Assembleia, que restringe o trabalho do fretamento de ônibus em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o governador Romeu Zema fez 2 tweets agora há pouco, dizendo justamente sobre esse projeto. Ele está dizendo o seguinte: calma, pessoal, o projeto de lei que trata sobre transporte por ônibus fretado foi encaminhado pela Assembleia Legislativa ontem. O governo de Minas vai fazer agora a análise com equilíbrio e responsabilidade. Mas adianto, o interesse dos mineiros sempre estará em primeiro lugar em toda decisão do meu governo. Minas tem gestão. São publicações agora há pouco do governador Romeu Zema no Twitter, Júnior Moreira.
A publicação do governador é perfeita, né? Tomara que se analise de forma muito técnica mesmo e cheguem a uma conclusão. Ô Balco, e em relação a essas novas regras do seguro de veículos, hein? Eu acho que é resultado também da expansão dos seguros via cooperativas, da chamada proteção veicular, que tem ganhado muito o mercado das seguradoras, que tem tido um atendimento com mais liberdade e mais ágil. As seguradoras começam a correr atrás de um tempo perdido. Era um cartel muito pequeno, com regras muito estabelecidas, que agora, com mais flexibilidade, tem chance de enfrentar esse mercado que vinha sendo conquistado por novos players que agiam de uma maneira diferente das seguradoras tradicionais. O cara Eduardo Costa, edital da BR-381 é lançado e o governador Romeu Zema fala em troca de concessionária na BR-262 no trecho Belo Horizonte, Triângulo Mineiro. Meu amigo, vou dizê-lo. Eu falei igual o Jânio Quadros. Vou dizê-lo, mas antes quero preveni-lo de que muitos dirão: como é ingênuo esse Eduardo Costa. Eu acho que você vai falar em otimismo em relação a 381, Eduardo Costa. Porque pensa só, esse projeto do Buser, de um lado, empresas que sempre trataram mal o seu passageiro e cobraram o que queriam, porque tinham governos alinhados, entenda, para bom entendedor, isso basta. De outro, uma empresa que está querendo chegar aí, pegar o filé com padrinhos fortes dentro da cidade administrativa. Então, que o Zema tenha cuidado, juízo e que Deus o proteja. Agora, parece que eu estou sonhando, Eustáquio. Porque o fato do Calil finalmente assumir, falar, vou fazer uma área de escape no anel rodoviário, já é uma bênção. Agora o Zema nos homenageia nos últimos dias. Garante o rodoanel, garante a duplicação da 381 e, de quebra, um dinheiro bom para o metrô. Alguém vai dizer, isso é eleição, Eduardo. Tá bom, eu sou idiota, acredito, agradeço aos céus. Viva Zema! Viva Deus! Ô, Júnior Moreira, você tá otimista assim como o Eduardo Costa? Não, sobre a 381 sim, Eustáquio. Não é uma obra que vai terminar daqui a pouco, né? Uma obra de muitos anos, mas muito otimista. Eu já falava, eu não acredito muito no metrô, né? Nunca acreditei. Mas na obra da 381, sendo concessão, é obra que vai acontecer. É o prazo de uma obra complexa, vai mudar traçado. Quem viveu na região do sul de Minas e precisava vir para Belo Horizonte, passando pela Fernão Dias na época da duplicação, sabe o que é. Uma obra complexa, muito complicada, que vai fazer muita gente esperar, ficar na fila. Mas é uma obra que lá no futuro vai nos trazer... Oi? Ô, Júnior, eles vão dizer assim, Eduardo, vai demorar 6 anos, mas eu espero 60, Júnior. Pois é, exatamente. Então é uma obra que tem que ter calma, porque é uma obra que demora a ser feita, porque realmente é muito complicado, mas é uma obra espetacular. A única ressalva que eu faço, Eustáquio, desde lá do início, quando eu bati o olho nesse edital, na proposta desse edital, me assustou. O preço do pedágio. Pedágio, é lógico, você concede, você entrega para a iniciativa privada, ela precisa ter um pedágio rentável, para que ela pague um investimento, para que ela tenha lucro. Isso é normal. Mas eu acho que um pedágio que pode variar no teto, né? Agora vem o leilão para ver se isso vai ficar mais baixo. Mas no teto de 12 a 17 reais a cada 100 quilômetros, me parece um preço muito alto. Esse teto colocado no edital me parece muito alto. Isso vai pesar demais da conta, inclusive na prateleira do supermercado. Então, a única ressalva que eu faria, tomara que no leilão a gente consiga baixar bastante esse preço. Se conseguir, fica perfeito. No caso da 381, Rita Mundinho, para você como economista, é ideal a questão da concessão e não deixar para o governo fazer as obras, fazer duplicação? Se deixar para o governo, Eustáquio, nós vamos esperar mais quantos anos? Os governos estão quebrados. Então é necessário esse entendimento. Então quem tem que fazer é a iniciativa privada. Em relação ao preço do pedágio, a gente tem que analisar também a complexidade da obra. Porque se ele não for atrativo, não vai ter quem queira. Então tudo tem lógica, né? Mas tomara que nesse leilão, que é um leilão invertido, né? Leva a um menor preço, a gente consiga baixar o pedágio. Mas pela complexidade da obra, eu acho que as coisas estão andando e muito bem. E outra coisa, é o que o Eduardo falou. Nós, mineiros, estamos tendo o privilégio de conviver
pela primeira vez com uma coisa chamada gestão pública. Foi o que o governador publicou no Twitter dele em relação a esse projeto lá do ônibus por aplicativo. Eu acredito que o governo vai chegar num bom senso, protegendo a concorrência, o livre mercado e protegendo a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Então, aleluia, né, Eduardo? Aleluia para 381. É assim que a banda toca. A função do governo é fiscalizar e produzir bens e serviços coletivos, educação, saúde e segurança, e fazer com que o ambiente de negócios seja o mais propício para a iniciativa privada. Cabe a ela correr riscos, cabe a ela produzir rodovias, energia, cabe à iniciativa privada produzir bens e serviços de qualidade para o cidadão. Ô, Malca Marques, o Eduardo Costa falou sobre questão de tem eleição ano que vem. Da sua opinião como cientista político, essas promessas relativas a 381, esses anúncios, né, metrô, anel rodoviário, tem viés político para a eleição do ano que vem ou não? Sempre tem, né? Tudo na vida tem viés político. Agora cabe o eleitor avaliar os políticos que cumprem o que dizem e aqueles que só falam e não fazem. Agora, o governador Romeu Zema fala uma coisa importante, agora tem um risco na fala dele, são dois riscos. O primeiro, ele fala do ajuste que o executivo fará no projeto, mas é sempre bom dizer, por mais que o executivo possa vetar o que foi enviado pela Assembleia, a prerrogativa de derrubar o veto é da própria Assembleia, ou seja, a palavra final é do Legislativo. E uma outra coisa que o governador coloca na sua fala sobre a 381 que traz o risco, ele comemora a possibilidade do pedágio da 381 e da expansão das obras, mas também critica uma outra estrada que já foi concedida há tempos anteriores, né, que é a estrada que liga Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro, e mostra que o que estava acordado pela concessionária não foi realizado e traz riscos também da gestão deste tipo de contrato. Então, às vezes, um sonho pode virar pesadelo, mas como diz Eduardo, vamos comemorar um sonho hoje. 8 horas. Oi, Eduardo. Duas coisinhas muito rapidinho. Uma, Zema, aproveita seu ânimo e revê esse preço do pedágio, se for possível, técnica e juridicamente, de Belô para Divinópolis. Outra coisa, Eustáquio, eu que critico tanto a representação brasileira em Brasília, nesses episódios todos aí tem sido decisiva a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse foi para Brasília e continua mineiro, graças a Deus. 8 horas e 59 minutos em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira.